Mas como não estamos testando populações com RNA, não sabemos ao certo se existem casos subclínicos, portanto pode haver mais transmissão de pessoa para pessoa do que realmente observamos. Nunca é bom rastrear vírus através dos sintomas. Devemos rastrear vírus por meio de exames de sangue com o PCR. Aprendemos isso com o CO. Saudações, bem-vindos a mais um evento de último dia, que está se esgotando muito rapidamente. Mais uma vez, o cenário está montado. Os atores estão desempenhando seus papéis neste drama. Como Jesus mencionou em Mateus 24. Engano, engano, engano. Calamidades, pestilências, guerras, rumores de guerras. E por fim, como ele diz em Mateus 24, verso 9, eles culparão o povo de Deus por todas essas coisas, porque se recusam a santificar o domingo. Coragem, coragem eu diria. Fé, resistência, resistência piedosa. Fé piedosa. Soldados fortes para Jesus Cristo. É o que se exige nestes últimos dias. Não vai ser um passeio no parque. Não era um passeio no parque há 6 anos, em 2020. E não é um passeio no parque enquanto conversamos, agora. Todas essas crises, as guerras, o movimento dominical, o movimento entre igreja e Estado, que temos visto se manifestarem nos Estados Unidos da América de uma forma nunca antes vista. E agora a crise da pestilência está toda aí para provocar o ato final do drama da lei dominical, a marca da besta. Mas eles também estão lá para nos intimidar, para nos paralisar com medo e nos impedir de avançar com Jesus Cristo. Já estivemos nessa situação antes. O que aprendemos com a Covid? O que aprendemos com aquele evento que fez o mundo e as igrejas se ajoelharem? O que aprendemos? Aprendemos alguma coisa? Eles esperaram 6 anos. Interessante, 6 anos. Antes de eles criarem outro. Antes disso, eles nos testaram com alguns, um aqui, um ali. Mas este, ao contrário dos outros, com que nos testaram, este tem o padrão da Covid. Mais uma vez, o que aprendemos com a Covid? Será que aprendemos a defender Jesus Cristo? Ou estamos prestes a repetir os mesmos erros? Pai Celestial, tenha misericórdia do seu povo neste momento. Estamos sendo testados mais uma vez. E este pode ser o teste final para alguns de nós, visto que nos aproximamos rapidamente da legislação relativa à crise da marca da besta. Tenha paciência conosco agora, oramos em nome de Jesus, amém. A crise do vírus Hunter está se agravando e a mídia está criando uma tempestade de pânico. É interessante notar que o presidente que ocupava o cargo quando o mundo vivenciou a primeira pandemia da Covid é também o atual presidente dos Estados Unidos, enquanto o mundo enfrenta uma segunda onda de Covid. Eu avisei vocês, irmãos e irmãs, durante a crise da Covid, e avisei várias vezes depois disso, inclusive recentemente, que eles trariam outra crise. Era o nosso covil de Cestius, e Titus está a caminho. Devemos estar vigilantes, pois a Bíblia diz, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, procurando a quem possa devorar. Porque esses são os últimos dias. Apocalipse 12 nos diz que Satanás sabe que lhe resta pouco tempo
e que ai dos habitantes da terra. Escutem, Satanás é um inimigo vigilante e incansável, e ele não dorme. Ele sabe que seu tempo é curto e trabalhará até o fim, usando todos os tipos de artimanhas. Mas por quê? Para atrair almas para sua armadilha e arruiná-las. Essa é a carta número 65, de 6 de janeiro de 1895. Mais uma vez, como mencionei há pouco, quem era o presidente? Quando a Covid-19 surgiu, quem é o presidente agora com a atual Covid-19 2.0? Chegaremos à resposta em instantes. Mas reparem nisto aqui. Todo ano, essa revista chamada The Economist publica um relatório em janeiro e no final de dezembro publica outro para informar sobre sua programação preditiva. Eles vão te dizer que fazem isso há muitos e muitos anos. Eles sempre fazem previsões assustadoras para o ano. Bem, sobre o que eles conversaram em 2026, sobre o ano 2026, agora se você ampliar a imagem da previsão deles, essa imagem que eles apontam para você, o evento que eles, entre aspas, previram que ocorrerá no ano de 2026. Se vocês ampliarem, conseguirão ver ali. Vejam, eles têm navios de guerra e depois eu vou voltar a explicar tudo para vocês daqui a pouco. Mas eu queria dar um zoom em um dos elementos que eles têm nesta imagem. É os 250 anos da América. Mas reparem que no bolo dos 250 anos há uma mão que se ergue da água com algema. Lembrem-se de que eles preveem como seremos controlados. Eles controlam o clima, eles estão controlando os acontecimentos. E uma das coisas que nos dizem aqui é que durante os 250 anos da América, não será realmente sobre liberdade. Tudo se resume ao controle. Então, a mão com a algema não está mostrando que a algema está sendo removida. Isso mostra que a algema está apertando e foi fechada. A crise da marca da besta, presente na lei dominical, está se formando entre igreja e Estado, que é a imagem da besta, que também é o dragão, a voz do dragão. E depois temos a pestilência 19, que tem o mesmo eco da Covid 1.0, o isolamento, a quarentena, o uso de focinheiras, e também os venenos babilônicos, o veneno de cobra. E sabemos que durante a Covid não tivemos a liberdade que está sendo retratada na tela. Dos 250 anos dos Estados Unidos, a economia afirma que não haverá mais liberdade religiosa. Pode haver confinamentos. Na verdade, eles estão tentando te assustar para que vocês se rendam até desistir. Lembrem-se, irmãos e irmãs, isso não deveria ter nos pegado de surpresa. Não devemos nos chocar com essas coisas. Não devemos ter medo dessas coisas. Nós sabíamos que essas coisas tinham que acontecer. E como disse Jesus, mas o fim ainda não chegou. Nós deveríamos ter a mentalidade de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deveríamos ser como eles. Devemos ter a mente de Jesus Cristo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha.
Nós precisamos ter essa mentalidade de Jesus. Jesus veio a um mundo há 2.000 anos, 4.000 anos depois do pecado, sabendo que era um mundo cheio de pestilências, guerras e hostilidades, sabendo o que iria enfrentar. Mesmo assim, ele veio a este mundo. E nós temos medo de uma pequena pestilência. Temos medo de sair e evangelizar Jesus Cristo, porque o poder vigente está nos controlando. Temos medo de ir à igreja e nos reunirmos porque as autoridades nos dizem que existe um vírus monstruoso por aí. Então temos que praticar o distanciamento social e ficar longe. Iremos tomar uma posição se Deus permitir que isso prossiga. Lembrem-se novamente da previsão. Eles te dizem com antecedência o que querem fazer. O mundo em 2026. Agora escutem. Isso também me lembra, como está escrito aqui nos 250 anos da América, de Donald Trump, que não haverá liberdade, e como eles estão promovendo essa ideia de que não existe separação entre igreja e Estado. Isso significa que não há liberdade religiosa. E enquanto Trump promove um nacionalista cristão, enquanto reúne todos no dia 17 de maio, daqui a poucos dias, para celebrar os 250 anos da América, para rededicar a América a Deus, e ele convidou católicos e protestantes, além de um judeu. Isso significa o fim da liberdade religiosa. Lembrem-se mais uma vez que nós, como adventistas do sétimo dia, não somos considerados cristãos, como se promovêssemos a união entre igreja e Estado, nem leis que proíbem o fechamento de igrejas aos domingos. Isso significa que não haverá nada para os 250 anos da América. Como mostram aqui, não haverá liberdade alguma. Agora vamos em frente. O mundo em 2026. Agora reparem como aqui à direita. Eu encontrei isto, eles detalharam isso para nós. Mês a mês. Agora observem. Se você prestar bastante atenção, agora à esquerda foi assim que foi publicado. Mas aí à direita está a análise detalhada. Observem com atenção. E verão como isso é preciso. Isso mostra a guerra em janeiro, que se estendeu até fevereiro. E depois a guerra em fevereiro. Lembrem-se, 28 de fevereiro foi quando a guerra com o Irã começou, entrando no mês de março. E ainda estamos nesta guerra, e vocês podem ver aquele tanque vermelho ali do lado direito da sua tela. No mês de março, em espanhol, março, que significa Marte, ou melhor, março. E entrando em abril, a mesma coisa. Mas reparem que a partir de abril, já estamos no mês de maio. Este é o nome em espanhol, maio, que significa maio. O que vocês veem ali? Seringas. Então agora passamos da manchete sobre as guerras de janeiro. Lembramos de janeiro com a Venezuela, mas agora de fevereiro para março e abril. Agora, no mês de maio, passamos a falar de pestilências ou vírus. E, consequentemente, das seringas. Vocês podem ver as seringas ali, referente ao mês de maio. E se vocês olharem para baixo, fora do círculo, poderão ver o que parece ser um homem chutando uma bola. Bom, mês que vem é a Copa do Mundo. É o mês de junho, é a Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Então, durante a Copa do Mundo, observem com atenção, a Copa do Mundo começa em junho e vai até julho. Durante os meses de junho e julho, haverá uma pausa. Uma pausa na pandemia, mas voltando agora, continuando em agosto, que é agosto em espanhol, vocês verão que a vacinação está de volta. Agora a seringa é ainda maior. Ou seja, durante os meses de junho e julho, ou estaremos em confinamento durante a Copa do Mundo, não tenho certeza, mas haverá uma pausa em agosto, junho ou julho, e depois vão trazer o vírus de novo.
após o término dos jogos, no mês de agosto. E então observem, conforme vocês continuam, setembro, outubro, guerra novamente. E a economia naval entra em colapso. E novamente, lembrem-se da cadeia. Deixe-me dar um zoom na corrente novamente, lá para o final do ano. Aquela corrente, ou melhor, aquela algema no pulso daquela mão. Enquanto celebramos os 250 anos da América, isso significa que, como disseram, irão promulgar leis religiosas até o final do ano? Irmãos e irmãs, compreendam que o mundo é um palco e não podemos ficar em silêncio neste momento, pois almas estão perecendo. Eles prepararam tudo para um momento como este. Escutem. Trump diz que os Estados Unidos estão em ótima situação em relação ao vírus Hanta. Sim, vocês sabem como eles fazem essas coisas? Então vocês ouvem a notícia de uma pessoa, de um chefe de Estado, da mídia ou de algum cientista, médico, e eles dizem, bem, não é tão ruim assim. E então outra pessoa dirá, bem, isso é ruim. E assim eles jogam esse jogo. Eles jogam esse jogo de minimizar e exagerar a situação para te confundir. Você não sabe o que está acontecendo, isso é Babilônia. E para te deixar em estado de pânico, o que eu faço? Lembrem-se do que a Bíblia diz. E este é o plano de Satanás. A Bíblia diz que um homem de mente dividida, como nos diz Tiago, é instável em todos os seus caminhos. E é por isso que eles apresentam a narrativa dessa maneira. Um grupo irá exagerar a crise, outro vai minimizar a situação. Não é tão ruim assim. Assim, eles te deixam em um limbo. Repito, um homem de mente dividida é instável em todos os seus aspectos. Vocês sabem que ele está com a cabeça confusa, ele não sabe se deve ir para a direita ou para a esquerda. Eles querem que vocês usem a sua mente e cheguem a um estado de confusão, onde você não tem certeza do que fazer. Portanto, uma vez que você entra nesse estado de confusão, nesse estado de instabilidade, você fica paralisado pelo medo. Você não está sendo guiado por um raciocínio lógico e racional neste momento. Não está pensando por si mesmo agora, você está deixando que eles pensem por você. É exatamente isso que eles querem que você acredite. Então Trump nos diz novamente, não é nada demais, ele minimizou a situação. Bem, ele fez a mesma coisa durante a pandemia da Covid em 2020, ele fez exatamente a mesma coisa. Escutem com atenção. Bem, o problema com essa espécie é que ela é muito mais difícil de pegar, e já a temos há muito tempo. As pessoas estão muito familiarizadas com isso, então, sabe, espero que esteja tudo bem. Tudo o que posso fazer tudo o que um presidente pode fazer, o que na verdade é um tanto limitado. Mas prestem atenção agora, ele disse, vou fazer tudo o que um presidente pode fazer, mas que é de certa forma limitado. Entendam que esse era o mesmo livro que eles usaram durante a Covid. A campanha, Trump é o maior presidente enganador que já tivemos. Escutem agora, um presidente pode fazer alguma coisa que na verdade é um tanto limitada, mas parece que não é fácil de disseminar. Na verdade está em certos... Esperem um minuto, escutem com atenção. Ele disse que parece não ser fácil de espalhar. Já ouvimos essa narrativa antes. Em 2020 ouvimos exatamente a mesma coisa. Trump é muito enganador. Ele está desempenhando seu papel. Foi durante o seu governo que tivemos uma crise semelhante. Agora, voltando ao assunto, quero dizer, avançando para 2026, temos Trump novamente e a mesma crise se repete. Vejam, irmãos e irmãs, são esses homens que os enganam, que usam para vos enganar e ao mesmo tempo vos confundir. Vamos ouvir mais uma vez. Parece que não é fácil de se espalhar. Na verdade, em certos aspectos, é muito difícil de se espalhar. Mais um ponto a considerar. Ele até admitiu isso há pouco. Ele disse que o vírus Hunter
já existe há muito tempo. Lembrem-se que isso já existe há muito tempo. Então, por que de repente isso se tornou um grande problema? Se já existe há muito tempo, por que de repente há tanto pânico? Por que a mídia e os chamados cientistas estão intensificando a questão? Pensem. Usem a sua mente para pensar. Mais uma vez, escutem Trump. Parece que não é fácil de se espalhar. Na verdade, em certos aspectos, é muito difícil de se espalhar. Já faz anos que convivemos com isso, muitos anos, e achamos que estamos em uma boa forma. Somos muito cuidadosos. Sim, convivemos com isso há anos, muitos anos. Então, por que tudo isso de repente? Por que toda essa propaganda? Por que isso virou moda de repente? Por quê? Por que tudo isso? Bem, mais uma vez, eles querem que vocês fiquem em um estado de confusão. Então, aqui está o enredo, como ele mesmo admitiu. E não apenas ele, mas todos os outros adoradores do diabo, eles admitiram que isso já existe há algum tempo. Mas agora, qual é o enredo disso? Embora admitam isso, querem deixá-lo em estado de confusão para que você relaxe. Não se preocupe com isso. A situação está sob controle. Eles vão te dizer, sabe de uma coisa? Sim, nós já tínhamos isso há algum tempo, de repente, entre aspas, sofrendo uma espécie de mutação. É isso que eles vão te dizer, de uma forma que nunca vimos antes. Esse era o jogo que eles iam jogar naquele momento. Está sofrendo mutações. Agora lembrem-se, foi o mesmo presidente, o mesmo Trump, que disse isso. Trump disse que a Covid foi uma operação militar. Recentemente, numa reviravolta bastante surpreendente em Davos, que de todos os lugares, Trump admitiu que a Operação Colorado foi uma operação militar. Citando Trump, bem, as guerras são piores do que qualquer coisa, mas podemos pará-las, porque de certa forma depende de nós. Isso de certa forma depende de nós. Mas coisas como poeira voando no ar, de onde quer que venha a Covid 2.0. Ele admitiu aqui em janeiro deste ano que se tratava de uma operação militar. Ele também admitiu que já lidamos com o vírus H2 antes. Ele existe há algum tempo, mas o que eles querem fazer é criar a ideia de que ele está sofrendo mutações, que está se tornando mais perigoso do que pensávamos. E então eles vão dizer que ele tem variantes ou subunidades, seja lá como chame isso, e na verdade deixe-me permitir que eles expliquem como ele está sofrendo mutações. Escutem com atenção. Dr. Free, o senhor pode explicar como essa cepa específica do vírus H2, a cepa Hanta, se espalha? E sim, quero dizer como ela se espalha. Quão contagiosa ela é na verdade? Estamos aprendendo mais sobre esse vírus o tempo todo. A questão principal aqui é a saída do CDC e o afastamento da Organização Mundial da Saúde tornam os americanos menos seguros. Este é um dos muitos micróbios que podem mudar de forma imprevisível. O que estamos vendo aqui é que o vírus Hanta é, na verdade, uma gama muito ampla de vírus. Pausa. Vocês ouviram o que ele acabou de dizer? O vírus Hanta é uma ampla gama de vírus. Então, novamente, ele está sofrendo mutações. Qual era a palavra que eu estava tentando lembrar? Acho que alguém acabou de me ajudar com essa palavra. Brisa de outono, subvariantes. Exatamente, muito obrigado. Subvariantes. Essa é a palavra que eu estava tentando lembrar. Então, ele está sofrendo mutações. Ele tem subvariantes e está se tornando um monstro incontrolável. Escutem o que ele disse novamente. Lembre-se, eles são cientistas do sul da Califórnia. Que eu espalho, e sim, quero dizer como ele se espalha. Quão contagioso ele é? Na verdade, estamos aprendendo mais sobre esse vírus o tempo todo. A questão aqui é que desmantelar o CDC e abandonar a OMS torna os americanos menos seguros. Este é um dos muitos micróbios que podem mudar de forma imprevisível. O que estamos vendo aqui, o vírus Hanta é, na verdade, uma gama muito ampla de vírus, 50 tipos diferentes de vírus.
50 tipos de vírus diferentes. Oh, tenham medo, muito medo. Vocês vão morrer. O amor perfeito, diz a Bíblia, expulsa todo medo. O medo traz tormento. É isso que este homem está fazendo aqui, tentando atormentar sua mente com medos. É o diabo falando aqui. Mesmo dentro desses tipos, existem subtipos. É um dos vírus que muda relativamente rápido. Vocês ouviram? Ele muda relativamente rápido. Esperem um minuto. Acabou de nos dizer que não precisávamos entrar em pânico. Já lidamos com isso antes, mas este homem agora está dizendo: ei, não, vocês precisam entrar em pânico, porque essa coisa tem mais de 50 maneiras diferentes de se transformar. Pode se transformar em um monstro da noite para o dia. Então ele está dizendo: não entrem em pânico. Já lidamos com isso antes. Esse homem disse: não, pânico. É assim que eles condicionam você. É assim que eles jogam o jogo. Mais uma vez. Uma gama muito ampla de vírus, 50 de tipos diferentes de vírus. Mesmo dentro desses tipos, existem subtipos, e é um dos vírus que muda relativamente rápido. Ele pode misturar e combinar diferentes cepas do vírus. Então, o que realmente preocupa é um vírus que tem uma alta taxa de letalidade. Ele mata pessoas e se espalha facilmente. O que estamos vendo até agora é que ele tem uma alta taxa de letalidade em outros surtos, mas até agora parece que a disseminação requer contato bastante próximo. Uau! Então Trump disse uma coisa. A mídia está dizendo algo diferente. Os chamados médicos cientistas estão dizendo algo diferente. Trump disse: ei, já lidamos com isso antes, tudo bem. Já existe há algum tempo, nós temos a situação sob controle. Esse homem disse: não temos a situação sob controle, porque ela tem várias mutações, tem subvariantes. Então, ok, sim, já lidamos com isso antes, mas agora, de repente, está produzindo descendentes. Põe ovos. É isso que estão dizendo. Põe ovos. Sim, já lidamos com isso há alguns anos atrás e já existe há algum tempo. Mas de repente resolveu engravidar, tem subvariantes, está sofrendo mutações, tem descendentes, está pondo ovos em todos os países. Oh, especialmente naquele navio, que aliás não existia. Especialmente naquele navio. Quantos de vocês estão acreditando nessa narrativa? Quantos de vocês estão acreditando nisso? De novo? Enquanto eles te dizem isso, tragam os cientistas de volta. Aí estão eles, irmãos e irmãs. Escutem isso. O Dr. Bird pede testes de PCR para o vírus. Aí está. Sim. O que é isso? Já estão pedindo testes de PCR? Agora, deixe-me interrompê-los por um momento. Como chegamos a isso? Antes de eu me aprofundar mais, como chegamos a isso? Agora, estão pedindo testes de PCR, testando novamente. Como chegamos a isso? Bem, da mesma forma que instauraram o medo da pestilência 19 em muitas pessoas ao usarem imagens de pessoas morrendo, caindo, pulando mortas em Wuhan, na China. Desta vez usaram um passageiro que estava no navio. Usaram um passageiro que estava tendo um ataque de pânico, segundo eles. Bem, para recapitular, deixe-me interpretar esse passageiro que é gay. Ele é gay, ele tem um marido, é um homem, ele tem um marido. E é ator, ele também é ator. Deixe-me interpretá-lo, escutem. Normalmente eu não faria um vídeo como este, mas sinto que preciso dizer algo. Então anotei algumas coisas. Estou atualmente a bordo do MV Hobbist e o que está acontecendo agora é muito real para todos nós aqui. Agora, se vocês olharem atentamente para os olhos dele, poderão perceber que ele está lendo um roteiro de um teleprompter ou algo assim. Olhem atentamente para os olhos dele. Ele continua olhando para algo depois de terminar de falar e está olhando para cima para ver o que dizer a seguir. Não somos apenas uma história. Não somos apenas manchetes.
Somos pessoas, pessoas com famílias, com vidas, com pessoas nos esperando em casa. Há muita incerteza e essa é a parte mais difícil. Tudo o que queremos agora é nos sentir seguros, ter clareza e voltar para casa. Então, se você está vendo reportagens sobre isso, lembrem-se de que existem pessoas reais por trás disso e que isso não está acontecendo em algum lugar distante. Está acontecendo conosco agora. Compartilhei mais quando puder, mas por enquanto peço apenas sua gentileza e compreensão. Obrigado. Como mencionei antes, este é um membro da comunidade LGBTQ que o mundo está usando aqui para incutir medo em suas mentes. Este homem é um ator contratado para simular uma crise. Ele está mentindo para vocês. Agora, se vocês não acreditam em mim, deixem que outra pessoa do mundo exponha este homem para vocês. Escutem agora. Mas vejam só. Tenho quase certeza de que todos viram este vídeo. Apenas uma história, não somos apenas manchetes. Somos pessoas com famílias, com vidas, com pessoas nos esperando em... Sabe o que mais esse mesmo cara fez alguns anos atrás? Eu encontrei para vocês, mas alguém realmente se aprofundou no assunto e encontrou este vídeo. Apenas garotas lindas sendo vacinadas. Garotas lindas vacinadas recebem reforço. E garotas lindas que receberem reforço, recebem reforço novamente. Coincidência? É o mesmo cara que estava promovendo as picadas contra a Covid, os reforços e tudo mais. É o mesmo cara no navio de cruzeiro chorando sobre o vírus Hanta. Coincidência? Nenhuma. Nenhuma coincidência. São todos atores e atrizes. Eles estão jogando o jogo. Lembrem-se, tudo começou com um engano sobre nossa saúde. Lembrem-se de Gênesis, capítulo 3. Bem, vocês podem adicionar Gênesis, capítulo 2, porque Deus disse em Gênesis, capítulo 2, que não se deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque não é bom para a saúde, não é bom para você. A serpente veio com sua sutileza e engano. Ela disse à mulher, não é bom para a sua saúde. Na verdade, você ficará tão saudável que seus olhos se abrirão e você será como Deus. Em Apocalipse 18, versículo 23, a Bíblia profetizou que o inimigo, nestes últimos dias, introduziria mais uma vez uma mensagem falsa sobre saúde, pois pelas tuas feitiçarias, onde todas as nações são enganadas, esta é a mensagem falsa do terceiro anjo. A mensagem falsa sobre saúde. Tuas feitiçarias, a administração de drogas. Significa literalmente veneno. É a mesma coisa que aconteceu no início, a mensagem falsa sobre saúde. Temos uma mensagem falsa sobre saúde aqui também. Então, os mesmos homens que eu normalmente não mencionaria, que eles usam como atores de crise para promover a Covid, o veneno da cobra, o veneno de Babilônia, são os mesmos que eles usaram para criar pânico e dizer que algo aconteceu naquele navio. Agora, são os mesmos homens que eles também estão usando agora mesmo para fazer da quarentena algo bom novamente. Eles estão usando agora para dizer que, escutem, a quarentena de 6 semanas não é mais de 2, são 6 semanas. A quarentena de 6 semanas é ótimo para nos manter vivos. São os mesmos homens que eles estão usando. Escutem. Bom dia a todos. É meu segundo dia aqui na Unidade Nacional de Quarentena em Omaha, Nebraska. Eu só queria mostrar um pouco do meu quarto para vocês. Então, você entra aqui e tem um armário e aqui está meu pequeno
ponto de higienização das mãos, banheiro. Temos uma cômoda, uma geladeira e uma TV Smart. Aqui está meu termômetro para medir a temperatura durante o dia. Tenho uma bicicleta ergométrica para exercícios, uma poltrona reclinável, minha cama e uma escrivaninha. O quarto é muito espaçoso e confortável. Posso ter minhas coisas. Sim, é muito espaçoso e confortável. Você pode se divertir. Você estará de férias trancado aqui, sem ar fresco e luz solar natural, por 6 semanas. Sim. Este cara não está em quarentena, ele é um ator enviado para cá. Durante minha estadia, então, com certeza vou receber algumas coisas para me sentir mais em casa e mais confortável. Mas sim, espero dar mais atualizações enquanto isso. Estou aqui, estou me sentindo bem, quero abordar algumas informações que circularam ontem. Ok, novamente. Então, o que eles estão fazendo com esse homem? É usá-lo para tornar a quarentena ótima novamente. Para dessensibilizar você, para fazer você pensar que isso não é apenas para o seu próprio bem, mas também para a segurança do seu vizinho, do seu amigo. Quem em sã consciência ficaria trancado nesse pequeno espaço, longe de todos, sem socializar, sem contato humano, por 6 semanas inteiras? Eu preferiria morrer. Eles poderiam muito bem alinhar os soldados e me fuzilar ali mesmo. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu não vou cair nessa. Eu não vou compactuar com isso. Novamente, eles estão usando esse homem para tornar os testes ótimos novamente, para tornar os testes PCR ótimos novamente, a quarentena ótima novamente. Mas, novamente, lembrem-se, é um medo. Eles querem brincar com sua mente para que você aceite isso, porque eles querem te salvar desse vírus monstruoso. Então, durante o seu período de quarentena, 6 semanas trancado, o vírus respeitará isso. Sim. Porque você sabe, é bom para você porque o vírus está sofrendo mutações, ele está botando ovos, ele tem filhos. Escutem agora novamente a tela. A doutora Burks pede testes de PCR para o vírus da Covid-19. A doutora Deborah Burks, ex-coordenadora de resposta ao coronavírus da Casa Branca, a senhora que vocês veem na tela com Fauci e Donald Trump, saiu das sombras novamente. Ela está pedindo testes de PCR amplamente disponíveis para o vírus da Covid-19 e até insinuou que eles deveriam ser usados nas escolas. A doutora Deborah Burks, juntamente com o Dr. Anthony Fauci, foram as principais figuras médicas da chamada força-tarefa do coronavírus da Casa Branca durante a pandemia. Eles estão de volta. Trump está de volta. Trump 2.0 está de volta. Hey, se existe uma Covid 2.0, então você precisa da doutora Burks novamente, você precisa de Anthony Fauci novamente. Eles estão de volta. Eles estão de volta. Por qual motivo? Para dizer a vocês quão bom é um teste de PCR, o quão boa é a quarentena para vocês. Escutem. Então a cepa ANTA é a única cepa em que mapeamos a transmissão de pessoa para pessoa. E eu alerto as pessoas porque quando falamos a transmissão de pessoa para pessoa, estamos falando de pessoas que desenvolvem sintomas. Mas como não estamos testando populações com RNA... Alguém na seção de comentários me lembrou do apelido daquela mulher, a mulher do lenço. Quem disse isso? Sou a Gal 727, de fato a mulher do lenço. Então ela vai fazer os lenços voltarem à moda, trazer os lenços de volta. Lá está ela com o lenço de novo. Vamos voltar novamente ao que mapeamos sobre a transmissão de pessoa para pessoa. E eu alerto as pessoas porque quando falamos de transmissão de pessoa para pessoa, estamos falando de pessoas que desenvolvem sintomas, mas como não estamos testando populações com RNA, não sabemos ao certo se existem casos subclínicos, então pode haver mais transmissão de pessoa para pessoa. Essas pessoas, incluindo ela, deveriam estar atrás das grades.
Dr. Birx, Fauci, Gates, todos deveriam estar atrás das grades. O público dá mais conselhos a médicos. Não é igual ao que realmente vemos. Nunca é bom rastrear vírus por meio de sintomas. Devemos rastrear vírus por meio de exames de sangue, como o PCR. Aprendemos que isso foi extremamente útil com a Covid. Muitas universidades e escolas puderam abrir porque ofereciam testes semanais, o que realmente impediu a disseminação. Então sabemos como lidar com esses vírus. Só precisamos entrar no século XXI e tornar os testes mais amplamente disponíveis para aqueles que precisam. Tornar os testes amplamente disponíveis, ok. Preparem-se para os cotonetes. É isso que eles estão promovendo agora, preparem-se. Mas, novamente, apenas aqueles que acreditarem nisso, que concordarem com isso, que sucumbirem a isso novamente, que eles, uma vez que eles cativaram suas mentes, sabem, agora eles estão bombardeando a mídia e as redes sociais com esse alarmismo até que você se renda, até que você pense, ok, algo grande está realmente acontecendo, então eu devo permitir que eles façam o que fazem. Escutem novamente. 17 passageiros americanos a bordo do navio do cruzeiro atingido pelo vírus da febre estão oficialmente de volta aos Estados Unidos. Como eles estão fazendo isso parecer tão assustador? Você tem todas aquelas ambulâncias e eles bloqueiam as ruas onde essas ambulâncias estão e elas estão indo para o hospital. E não, isso é alarmismo. Não caiam nessa. A instalação de quarentena em Nebraska testou positivo e outro apresentou sintomas leves. Enquanto isso, no mercado, as ações da Magna estão em alta esta manhã. Esperem. O que está acontecendo? Enquanto isso, no mercado, as ações da Magna estão em alta. Eu me pergunto por quê. Voltaremos a isso um momento. Eu me pergunto por que as ações da Magna estão em alta. Eu disse isso antes. Deborah Birx e Fauci. Essas pessoas deveriam estar na cadeia. Mas são eles que estão dando conselhos médicos. Agora lembrem-se. Escutem, apenas para encorajá-lo. Deixe-me reproduzir o próximo clipe para vocês, para que vocês não caiam nisso novamente. Para que vocês possam ser homens e mulheres corajosos defendendo Jesus Cristo. Escutem com atenção. Como Fauci estava aqui exposto. Esta foi uma época na história em que você podia fazer o primeiro arremesso no jogo de beisebol de Washington National, enquanto os americanos eram obrigados a ficar em casa e assistir a esses eventos que tanto amavam, sozinhos, em suas televisões. E que hipocrisia esta imagem mostra. Aqui está você, sem máscara, com assentos vazios por toda parte. Lembra dos torcedores de papelão? Aquilo foi uma das coisas mais insultantes para os americanos, ter que assistir aos jogos de casa, quando você poderia ir e curtir o jogo e sentar bem ao lado de pessoas que não respeitavam o distanciamento de 2 metros. Não usavam máscara enquanto todos os outros eram obrigados a ficar em casa e parar de aproveitar a vida. E a sua ciência aqui, a sua ciência perfeitamente demonstrada nesta imagem, onde crianças na escola foram colocadas em bolhas de plástico por causa da sua ciência, a sua ciência repugnante e maligna. E vamos voltar ao seu próprio e-mail. Você disse antes que não usa e-mail. Usa sim, bem aqui. Esse é o seu próprio e-mail, onde você disse que a máscara comum que se compra na farmácia não é realmente eficaz para impedir a entrada do vírus. Eu não recomendo que vocês usem máscara. Este é o seu e-mail, estas são as suas próprias palavras. Mas enquanto ela expõe Fauci, lembrem-se do que vai e vem com ele. No momento ele dizia que não precisávamos usar máscara por causa disso e daquilo. E no momento seguinte dizia que tínhamos que usar. Então, como eu disse antes,
Eles jogam esse jogo mental para nos confundir e nos fazer acreditar em todas as mentiras deles. Eles minimizam a situação aqui e no momento seguinte a exageram. Fauci disse, não usem máscara, mas depois disse, usem. Afinal, qual é a verdade? Isso é a Babilônia, lembrem-se? É assim que eles nos mantêm na confusão. Novamente, vamos continuar ouvindo Marjorie Taylor Greene expondo Fauci. No entanto, crianças por toda a América foram forçadas a usar máscaras. Crianças saudáveis foram forçadas a usar máscaras, amordaçadas em suas escolas. E depois foram forçadas a estudar em casa por causa da sua suposta ciência e das suas sugestões médicas, enquanto você e todos os seus comparsas são pagos pelas grandes farmacêuticas. Vocês sabem que este comitê está investigando o que deveríamos estar fazendo? Deveríamos estar recomendando que você seja processado. Deveríamos estar redigindo uma denúncia criminal porque você deveria ser processado por crimes contra a humanidade. Você pertence à prisão, Dr. Fauci. Ao mesmo tempo, embora superficialmente pareça que a maioria, a Marjorie, ou melhor, Taylor Greene, está expondo Fauci, é preciso se perguntar se ela também está jogando do outro lado. Vocês se lembram da teoria dialética hegeliana? Tese versus antítese, certo? Superficialmente parece que eles estão lutando. Enquanto isso, eles sabem de todas as informações. Eles sabem que tudo isso foi planejado, mas mesmo assim, muito do que ela diz aqui faz sentido. Os criminosos são os que estão no comando. Os criminosos são os que arquitetaram tudo isso. E então há aqueles que estão tentando nos dar uma solução. Há apenas um nome dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Isso está em Atos capítulo 5. E esse é o nome de Jesus Cristo. Ele é o único em quem você pode confiar plenamente nesses últimos dias. Todas essas pessoas são mentirosas. Todas elas estão apenas jogando. Estão te confundindo. Oh, ela diz isso, mas ele disse algo diferente. Bem, o presidente diz isso. Bem, o médico diz algo diferente. Então agora vocês estão em um estado de confusão. Só há uma coisa em que vocês podem confiar: a palavra de Deus. Só há uma coisa em que vocês podem se apoiar: somente a palavra de Deus. Mais uma vez. E diz, o Dr. Burke planeja uma Covid 2.0. Ele exige testes PCR em toda a população para o vírus Hanta. Novamente. Eles voltaram. Eles voltaram. Nós voltamos para instalar medo. Oh, irmãos e irmãs, lembrem-se da mensagem de saúde falsa. Não há ciência verdadeira nisso. É uma mensagem de saúde falsa. Meu corpo é um templo do Espírito Santo. Quando você usa isso constantemente, lembrem-se do que Fauci lhe diz. Fauci lhe diz que você tem que usar 3 ou 4 máscaras ao mesmo tempo. O que isso faz com seus pulmões? O que isso faz com seu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Observem esta bela passagem aqui. Se nós, como participantes da natureza divina, viveremos em comunhão com o nosso Criador e valorizaremos toda a obra de Deus, o que levou Davi a exclamar: de um modo assombroso e maravilhoso fui formado.
Salmo 119, verso 14. Não consideraremos nem notaremos os órgãos do corpo como nossa propriedade. Órgãos como os pulmões, por exemplo, não nos pertencem. Não usem essa mordaça e se sufoquem, inalando seu próprio dióxido de carbono, que é tóxico. Escutem bem. O texto diz que como se os tivéssemos criado, nossos corpos não nos pertencem, como se os tivéssemos criado, mas não consideramos os órgãos do corpo como nossos, como se os tivéssemos criado. Todas as faculdades que Deus deu ao corpo humano devem ser apreciadas. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um preço. Portanto, o que devem fazer? Glorificar a Deus, onde? Em seus corpos e em seus espíritos, que são de Deus. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Não devemos tratar com imprudência nenhuma faculdade da mente, da alma ou do corpo. Não podemos abusar de nenhuma dessas faculdades delicadas, órgãos do corpo humano, sem ter que pagar a penalidade por transgredir as leis da natureza. Vejam bem, não há ciência no que eles estão dizendo para vocês fazerem aqui. Eles querem que vocês danifiquem seus órgãos. A religião bíblica, aplicada à vida prática, resulta na mais alta cultura do intelecto. Aí está, irmãos e irmãs. Mas o que eles querem que você faça? Bem, novamente, viole o templo que Deus lhes deu. O que mais eles querem que vocês façam? Vamos continuar. Caso de hantavirus na Suíça impulsiona a corrida para rastrear contatos. Vocês sabem, rastreamento de contatos. Lembra daquela disseminação do medo? O que mais eles querem que você faça? Escutem agora. O vírus Hanta é um efeito colateral de quê? Daquele veneno da Covid. A empresa criminosa Emadna estão trabalhando nisso há 18 meses. Então eles já tinham o veneno para você. Por favor, não caiam no golpe da pandemia novamente. Madna está trabalhando em um veneno Hanta há 18 meses. E a infecção por Hanta é um efeito colateral listado daquela empresa da Covid criminosa. E é o quê? É um efeito colateral do veneno. Bem, aqui está uma captura de tela. Vocês podem ver no lado esquerdo todos os efeitos colaterais do veneno e destacado em azul está escrito antivírus. Pronto. É um efeito colateral. Então, com o que as pessoas estão lidando, não há surto. Eles sabem que 5 ou 6 anos depois, aqueles que tomaram o veneno devem apresentar muitos problemas de saúde e estão tentando encobrir isso, dizendo que há um surto. É tudo mentira. Agora, eu me pergunto, o que nossos líderes religiosos, Ted Wilson, o outro, Ayrton Keller, eu me pergunto o que eles vão nos dizer desta vez. Fiquem ligados, tenho certeza de que descobriremos algo. Tenho certeza de que, se isso continuar, vocês os verão citando Ellen White fora de contexto para dizer para seguirmos a ciência. Já passamos por isso antes, irmãos e irmãs. Vamos cair nessa falsidade novamente. Isso diz que a Moderna e a Universidade da Coreia estão desenvolvendo em conjunto um veneno antiviral.
A Moderna disse que afirmou uma colaboração em larga escala com o Centro de Inovação em Venenos da Faculdade de Medicina da Universidade da Coreia. Está desenvolvendo um veneno antiviral baseado no mRNA mensageiro. Isso aconteceu em 2024. 2 anos antes do suposto surto. Em 2024. Então, por exemplo, eles estão nos dizendo, bem, por causa disso, o que aconteceu com a Moderna, está comemorando esse surto agora. Bem, escutem novamente. 17 passageiros americanos a bordo do navio de cruzeiro atingido pelo vírus da febre retornaram oficialmente ao solo americano e serão monitorados em uma instalação de quarentena em Nebraska. Um teste positivo e outro apresentou sintomas leves. Enquanto isso, no mercado, as ações da Moderna estão em alta esta manhã. As ações da Moderna estão em alta esta manhã. Mas eles não ganharam bilhões de dólares durante a pandemia da Covid e estão ganhando bilhões novamente. Enquanto isso, no mercado, as ações da Moderna estão em alta esta manhã, pois a empresa trabalha em um tratamento para a doença mortal. Esperem aí, vocês viram a confusão novamente? Em 2024, lemos que eles já tinham isso. Agora dizem, eles estão, entre aspas, trabalhando em um tratamento. Lembrem-se do vídeo que fiz há alguns dias, onde diziam que não havia tratamentos? Precisamos de uma vacina, mas essa vacina já existe. E as ações da Moderna dispararam. Bilhões de dólares. Os mercadores da terra têm cera com a abundância dela. As iguarias do papado. É uma farsa. Alguém me enviou isso e eu tive que pesquisar e organizar melhor as informações. Falando em loucura, vocês sabiam que em hebraico, hanta significa mentira, golpe? Eles estão literalmente dizendo que é um vírus falso que está acontecendo. É o que é. Sempre foi uma farsa. Não tem nada a ver com nenhum surto de verdade. É resultado de quem tomou o veneno da serpente babilônica. É isso que está acontecendo. A mesma serpente de novo. A mesma serpente. Está nos dizendo, escutem, se vocês tomarem o veneno da serpente babilônica, se vocês comerem da árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Vocês serão livres desta escravidão que Deus lhe deu. Mensagem de saúde falsa. Assim como temos simultaneamente um sábado falso sendo exaltado na América e no mundo todo. Escutem. Como o ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás tentará personificar Cristo. A igreja há muito professa esperar o advento do Salvador como a consumação de suas esperanças. Agora, o grande enganador, Satanás, fará parecer que Cristo veio em diferentes partes da terra. Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso de brilho deslumbrante, semelhante à descrição do Filho de Deus, dada por João em Apocalipse. Apocalipse 1, versos 13 a 15.
a glória que o cerca, Satanás é insuperável por qualquer coisa que olhos mortais já tenham visto. O brado da trombeta ressoa no ar. Cristo veio, que não era Cristo, mas Satanás, na verdade. Cristo veio. E então Satanás cura as doenças das pessoas. Satanás fez o quê? Aí está. Ele cura as doenças das pessoas. Isso é uma falsificação. Sábado falsificado, mensagens de saúde falsificada. Segunda vinda de Jesus, Cristo falsificada. Mas antes disso, antes que Satanás pudesse fazer isso, essas coisas precisavam acontecer, guerras, rumores de guerras, calamidades, pestilências, para que Satanás pudesse vir como Salvador do mundo, como curador do mundo. E vai além. Diz que ele cura as doenças das pessoas, e então, em sua suposta pessoa de Cristo, afirma ter mudado o caráter para o domingo, o sábado para o domingo, e ordena a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Ele declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando contra o seu nome, recusando-se a ouvir os seus anjos enviados a eles, com luz e verdade. Esta é a forte ilusão, quase avassaladora. Como os samaritanos que foram enganados por Simão, mugos, as multidões, do menor ao maior, dão ouvidos ao quê? A essas feitiçarias, dizendo: este é o grande poder de Deus. Daremos ouvidos ao quê? A essas feitiçarias. Apocalipse 18, 23. Diz novamente: pois com as tuas feitiçarias, como bebida alcoólica, enganam todas as nações. Do que o mundo precisa agora? De uma verdadeira mensagem de saúde. É o trabalho missionário médico. Não é à toa que a profecia espiritual disse que não haverá outra área de atuação para nós, exceto a missionária médica, a obra médico-missionária, porque haverá muitas pessoas doentes por causa do que está acontecendo agora. Eles estão espalhando seus produtos químicos no ar, contaminando-o. Satanás está espalhando sua contaminação mortal no ar. E mentiras se combinam a isso para cativar e escravizar a mente. Como diz Apocalipse 13, verso 16, haverá duas classes de pessoas, os ricos e os pobres. E essas crises, especialmente esta, têm o objetivo de destruir a classe média, de aniquilar a economia. O mundo já está sofrendo agora, por causa da guerra no Irã. Os preços da gasolina estão no auge, talvez como nunca vimos antes. Há fome em todos os lugares. E segundo nos informam, inclusive nos Estados Unidos, nesse exato momento, os Estados Unidos nunca vivenciaram uma seca como essa no início do ano. Todas essas coisas estão acontecendo. E é disso que a Bíblia fala. Dores de parto. As contrações estão ficando cada vez mais fortes. E mais fortes. A terra anseia por ser libertada dessa maldade. Só falta uma última coisa a fazer. Não se trata da lei dominical, pois essa já existe. Há uma última coisa a ser feita para que a terra
e seus habitantes possam ser libertados da dor do pecado. Então, para que Jesus pudesse vir e nos resgatar, qual é a última coisa? Mateus capítulo 24, versículo 14. Este evangelho do reino será pregado a todas as nações no mundo inteiro, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Aqui está. Então, o fim vem. Isso significa, irmãos e irmãs, que temos uma responsabilidade. Não tenham medo. Demonstrem sua fé por meio de suas ações. Deus os chamou para ir e evangelizar. Não se preocupem com o que está lá fora. Fome, pestilências, guerras. Não importa. Se tiverem que te jogar na cadeia, que assim seja. Observem Paulo e Silas na prisão. Será uma oportunidade para você também testemunhar perante os carcereiros. Sigamos em frente. Sigam em frente com o Senhor Jesus Cristo. A crise aqui é uma pandemia, como já vimos tantas vezes antes. Jesus voltará novamente. Estamos sendo testados para ver se teremos a fé em Jesus Cristo. Pai Celestial, lembra-nos novamente do que a Bíblia diz. Que aqueles que sobreviverem nesses últimos dias devem ter a fé em Jesus Cristo. Como diz Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Tem misericórdia do teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém.